Olá, novamente. Aqui é Michael Dante, da Rádio Mundial Adventista. Os próximos dias estaremos trabalhando em Roma, Itália. Esta antiga capital, como vimos na visão de Nabucodonosor em Daniel 2, desempenhou um papel importante na história política do mundo antigo. E como veremos em breve em Daniel 7 e Apocalipse 13, Roma também desempenha um papel importante na história religiosa não apenas do mundo antigo, mas também do moderno. Roma tem mais de 900 igrejas, mas de longe a mais conhecida é a Basílica de São Pedro, da Igreja Católica Romana. O que não é tão conhecido é que nem a Basílica nem o Papa Católico Romano residem tecnicamente em Roma, mas no Estado Independente do Vaticano, que é uma monarquia teocrática absoluta governada pelo Papa. Talvez Roma seja um lugar apropriado para dar uma olhada rápida na história da Igreja Cristã, como vista através do livro do Apocalipse. Em nosso último episódio, vimos a surpreendente corrupção da Igreja Cristã primitiva e como ela tentou mudar a lei de Deus, ordenando um novo dia santo para corresponder ao venerável Dia do Sol dos pagãos. Ao fazer isso, muitos cristãos se esqueceram do próprio mandamento, que começa com a palavra lembra-te. Essa tentativa de corrupção da lei de Deus pela igreja primitiva é trágica, mas não é inesperada. Na verdade, Deus previu isso centenas de anos antes de acontecer. Hoje, em nosso guia curto e agradável sobre a profecia bíblica, começaremos a analisar as importantes profecias que predizem a idade das trevas da igreja cristã. Essa compreensão preparará o cenário para nosso próximo estudo sobre a marca da besta. Bem-vindo ao nosso guia curto e agradável sobre a fascinante profecia bíblica. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos, de forma envolvente, profecias incríveis que realmente mudam vidas, vindas da santa e poderosa Palavra de Deus. Apocalipse, capítulos 2 e 3, contém um panorama fascinante de toda a história da igreja cristã, desde a sua criação, após a morte de Cristo, até os dias de hoje, o tempo um pouco antes de Jesus voltar. Essa história é expressa simbolicamente através de 7 igrejas cristãs reais que existiam na época em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. A maioria dos teólogos concorda que essas 7 igrejas eram tanto literais quanto simbólicas. Em outras palavras, seus pontos fortes e fracos, conforme registrados no livro do Apocalipse, eram características de pessoas reais na época de João. Mas essas mesmas características também servem para representar simbolicamente a condição da igreja ao longo dos séculos. Os nomes dessas igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos dar uma olhada rápida em cada igreja e ver como a corrupção se infiltrou nas crenças e práticas do povo de Deus. Éfeso representa a nova igreja, logo depois de ser estabelecida pelos apóstolos de Cristo. Éfeso é a igreja pura. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, começa. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Apocalipse 2, de 1 a 5. Éfeso começou muito bem, mas com o tempo começou a ter alguns problemas. Isso nos leva à próxima epopeia da história da igreja, representada pela igreja de Esmirna, que é conhecida como igreja perseguida. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, de 8 a 10. João registrou características boas e ruins para a maioria das igrejas, mas Deus só tinha coisas boas a dizer sobre a igreja de Esmirna. Isso porque a perseguição incendeia nossa fé e purifica a escória do mal e do mundanismo. Mas, eventualmente, essa perseguição chegou ao fim e a igreja começou a se perder novamente.
O próximo estágio da igreja é representado pela igreja de Pérgamo, que é conhecida como a igreja comprometida. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas, no entanto, algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá aqueles que seguem fielmente a doutrina de Balaão, o qual, de fato, ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que eles viessem a comer dos sacrifícios oferecidos à idolatria e também se prostituíssem. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Pérgamo começou muito rapidamente a cair na crença de algumas doutrinas pagãs, como idolatria e imoralidade. Isso foi ruim, mas o que veio a seguir foi muito pior. A história da igreja representada pela igreja de Tiatira, conhecida como a igreja da Idade das Trevas. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para se arrepender, e ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Eis que a lançarei num leito de enfermidade, e aqueles que cometerem adultério com ela numa grande tribulação, a menos que se arrependam das suas obras. E matarei os seus filhos com pestilência, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vocês, os demais que estão em Tiatira, que não seguem este ensinamento, que não conheceram as profundezas de Satanás, como eles as chamam, não lhes imponho nenhum outro fardo. Contudo, conservem o que vocês têm até que eu venha. Apocalipse 2, 18 a 25. Nessa época, a igreja cristã já havia se tornado seriamente paganizada. Jezabel simboliza os mestres corruptos que estavam se infiltrando na igreja e introduzindo crenças antibíblicas. Embora Deus tivesse muitas coisas ruins a dizer sobre os habitantes de Tiatira, é reconfortante saber que nem todos se corromperam. Ainda havia alguns que não conheciam as profundezas de Satanás. Deus usaria essa semente de verdadeiros cristãos para reconstruir sua igreja e começar a se libertar dos grilhões do paganismo. Isso começou a acontecer na fase seguinte da igreja cristã, representada por Sardes, conhecida como Igreja da Restauração. Este é o tempo da Grande Reforma, iniciada por homens piedosos como Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e Filipe Melanchthon. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Conheço as suas obras, que você tem nome de que vive e está morto. Desperta e fortalece o que ainda resta, o que estava prestes a perecer, pois não encontrei as tuas obras consumadas aos olhos do meu Deus. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Aquele que vencer será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 1 a 5. A igreja cristã, naquele momento da história, estava muito fraca, quase à beira da extinção. Mas, pela graça de Deus, não morreu. A próxima fase da igreja cristã é representada pela igreja de Filadélfia, conhecida como Igreja do Amor Fraternal. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Conheço as suas obras. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tens um pouco de poder, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que farei com que os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, venham e se prostrem aos teus pés, e saibam que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, a hora que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Tô chegando em breve. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, 7, 11. Após a reforma protestante da Idade Média, as igrejas protestantes continuaram, por algum tempo, a se afastar das crenças e práticas pagãs da Idade das Trevas. Mas esse progresso logo diminuiu e acabou por estagnar. E é aí que nos encontramos hoje, simbolizado pela Igreja de Laodiceia, conhecida como a Igreja Morna. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não sendo frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, 14 a 20. A igreja cristã hoje ainda se encontra em um estado bastante precário. Ainda existem muitos costumes e doutrinas pagãs que confundem e desviam o povo de Deus. Mas Jesus não nos deixa em desespero. Ele está à porta dos nossos corações, suplicando gentilmente que o deixemos entrar. Isso é uma boa notícia. Nem tudo está perdido. Deus ainda pode salvar o seu povo. Ele pode nos ajudar a entregar nossas vidas a Ele e nos libertar de toda forma de paganismo e mundanismo. Já demos uma olhada rápida nas 7 igrejas do Apocalipse, porque elas nos ajudam a entender a história da igreja cristã e como ideias e práticas pagãs, como o culto dominical, entraram na igreja. Nos próximos episódios, aprenderemos mais sobre a igreja corrompida e construiremos uma base sólida para nosso estudo sobre a marca da besta.